deslocamento, sua velocidade em qualquer instante de tempo. Então, já você, por exemplo, aqui na cidade de Manaus, trabalhou com um mapa em mão, né? Você queria um endereço, você estava procurando o endereço e você pegou um mapa. Bom, já o mapa, ele se utiliza pouco. O mapa já está ficando um mapa, estou falando aquele gráfico, né, das coordenadas e da posição de uma determinada região, de um determinado local. Já não se utiliza o mapa, independentemente de que um elemento é um fato importante, né, para a gente se localizar. O que a gente está utilizando agora é mais o GPS, é o mesmo mapa, só que já de forma digital ele chegou para ficar. Então, a cidade de Manaus, se você observa no mapa mundi, a cidade de Manaus está a 0,3 graus, com 6 minutos e 7 segundos como latitude. Ou seja, essa é a separação da linha equatorial. E na longitude, na vertical, ela está a 60 graus, 0,1 minutos, 30 segundos. Ou seja, ela está a 60 graus com relação ao meridiano de Greenwich. Entendeu? Aqui tem a latitude e a longitude. Mas tudo bem, essa não foi uma parte da cinemática, mas foi um dado que a gente está oferecendo aqui. Agora, o que acontece quando você fala que vai estabelecer uma localização via satélite? Quando você está falando de localização via satélite, você está pensando no GPS. O GPS são as siglas de uma denominada definição, que significa Global Positioning System, que em português significa Sistema de Posicionamento Global, e consiste em uma tecnologia de localização via satélite. Para que todo mundo saiba, todo celular tem o aparelho GPS. O aparelho GPS ele entra em contato diretamente com vários satélites geoestacionários em movimento na superfície atmosférica. Falo superfície atmosférica, você sabe o que eu estou falando, é aquela camada que está a uma determinada altura com relação ao solo, e é uma camada de oxigênio, é uma camada de gases, incluindo o ozônio. Mas esses satélites estão fora da camada atmosférica, entendeu? Eles são satélites artificiais e eles têm diversas funções. Uma dessas funções é essa função de posicionamento e de localização global, né? Que ajuda muito na navegação, ajuda muito na localização de um determinado ponto, como você sabe. Tá. O GPS ele foi criado lá pelo ano 1973, ou seja, que não é uma coisa nova. O GPS ele foi criado precisamente a partir da indústria armamentista, a partir da guerra, né? Primeiramente, eles precisavam determinar diferentes posições estratégicas para montar foguete e todo tipo de armamento nuclear, e virou uma moda na época desde o ponto de vista armamentista. Só que tudo que começa com essa tecnologia bélica termina como uma aplicação social. A tecnologia ela começa sempre, infelizmente, no campo bélico, no campo da guerra, e termina sendo aplicada de forma normal, como a gente já tem agora o GPS, que não utilizou o GPS para se localizar, para encontrar um endereço. Pronto. Então, ele funciona a partir de 24 satélites que circundam a Terra numa altitude, como eu falei, de 20.200 quilômetros. Eu acho que aqui está errado. De 20 quilômetros e a uma velocidade de 11,5 quilômetros por hora. Então, ou seja, que eles estão a uma altitude de 20.000 metros, ou seja, 20 quilômetros e a uma velocidade de quase 11.500 quilômetros. Bem? Então, esse satélite, eles entram em interação eletromagnética
a onda, o sinal que ele emite em eletromagnético, ele entra em contato com um aparelho celular, um aparelho receptor, e que capta essa informação, e a partir dessa informação se estabelece toda uma estratégia algorítmica, a partir de um aplicativo, e a gente consegue determinar uma determinada posição ou a localização do mapa ou no lugar onde a gente precisa. Eu estou indo já para frente. Então, posição e deslocamento. Quando você tem uma partícula em um plano ou num espaço, você precisa ter sempre como determinar sua posição. É um fato fundamental em toda pesquisa na área de mecânica. Você tem um corpo, por exemplo, em uma tela que forma um plano, porque está em duas dimensões, e você, para determinar a posição dessa partícula ou desse corpo, você traça um vetor que é conhecido como vetor de posição. A gente vai falar que esse vetor de posição está identificado com a letra E. O que é o vetor de posição? O vetor de posição é aquela linha que liga um ponto de referência à origem de um sistema de coordenadas à partícula. Por exemplo, imagine um sistema de coordenadas cartesianas, x, y, e elas são retangulares. Ela está representando que coisa? O plano. Está representando, por exemplo, o chão. E você tem nesse chão um corpo. Como você representa o vetor de posição? O vetor de posição é um vetor que parte da origem desse sistema de coordenadas retangulares até o ponto. E se você traça isso aí, você vai ter um vetor que, com certeza, esse vetor vai ter duas projeções e aparecerão duas componentes. Uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. De fato, esse vetor de posição, como eu estou falando, ele pode ser desmembrado em duas direções, uma direção horizontal e uma direção vertical. Ou melhor falando, se estamos falando no plano horizontal, uma direção em X e uma direção em Y. Então, aqui, para melhor explicar esse fato das componentes e das projeções, a gente utiliza um elemento matemático que foi introduzido na aula de vetores, que é o conceito de vetor unitário. Que lembrem que o vetor unitário é um vetor de valor 1, valor modular 1, e marca a direção e o sentido de uma determinada grandeza vetorial. Por exemplo, aqui aparece em esse quadrinho o vetor posição. O vetor posição no espaço está formado por três dimensões. Está formado por três direções. Também falando assim, que uma é a direção X, a direção Y e a direção C. O que acontece? Que o vetor unitário que acompanha a direção X, ele vai ser denominado I, da mesma forma que o Y, J, e vai ser o vetor K. Então, esses três vetores unitários, eles indicam que coisa? Além da posição, eles indicam direção e sentido dessa componente. Então, aqui eu tenho o vetor de posição R, e ele tem três projeções, três componentes com suas três projeções, e cada uma delas é indicada em uma direção e em um sentido. Então, o vetor unitário, ele marca a direção. Então, se eu tiro aqui o vetor unitário, não fala nada. Estou falando que o vetor de posição é X mais Y mais C. Aí não fala nada. Então, você tem que aprender agora a leitura dos vetores unitários, acompanhando as projeções e as componentes em todo o âmbito da física geral. Eu utilizo cálculo vetorial. Estão entendendo, gente? Então, é importante gravar isso, que o vetor unitário, ele não indica valor, ele simplesmente indica posicionamento e direção de uma determinada componente de um vetor geral, como nesse caso, o vetor posição E. Tá?
Vamos para frente. Como eu expliquei anteriormente, XI, YJ e CK são as componentes vetoriais DR. E X, Y e C são as componentes escalares. Tudo bem? Vamos para frente aqui. Então, um exemplo que a gente pode colocar é o seguinte. A gente tem aqui uma partícula cujo vetor de posição é esse que está aqui. Então, a gente pode interpretar R igual a menos 3 metros e aqui faltou o chapeuzinho, né? Mais 2 metros J, faltou o chapeuzinho, mais 5 metros K. O que significa isso? O que significa? Que R, ela tem uma componente em menos 3 metros da direção X, 2 metros na direção J e 5 metros na direção, 3 metros na direção X, 2 metros na direção Y e 3 na direção C, I, J, K. Por exemplo, mostra que suas coordenadas retangulares são menos 3 metros, 2 metros e 5 metros. Quando uma partícula se move, o vetor de posição varia de tal forma que sempre liga o ponto de referência, a origem, à partícula. Se o vetor de posição varia de R1 para R2, durante um intervalo de tempo, o deslocamento da partícula durante o intervalo de tempo também muda. E a gente vai ter o seguinte. Ou seja, já estamos fazendo introdução do conceito de deslocamento. O que era deslocamento? Deslocamento é a variação da posição de um corpo. Se a gente tem aqui que a posição do corpo se representa a vetor de R1, e a posição no futuro R2, o deslocamento é a variação da posição dessa partícula. Ou seja, o vetor de posição R2 tem o vetor de posição R1. E R2 e R1 também se dão com suas características vetoriais e escalares, como a gente falou anteriormente. Mas isso vai ser resolvido e vai ser interpretado melhor através de exercício. Então, a gente pode escrever aqui que para o vetor de posição, melhor falando, para o deslocamento, a gente vai ter em conta o vetor de posição final menos o vetor de posição inicial. E aqui representando aqui o vetor de posição final com suas 3 componentes vetoriais, I, J, K. E o vetor de posição inicial com suas 3 componentes vetoriais, I, J, K. Então, aqui não tem problema, é simplesmente se acostumar a ver tudo em 2 e em 3 dimensões. Ou como a gente fala aqui, o vetor de posição vai ser igual a variação da posição no eixo X, aqui se representa com I, mais a variação da posição no eixo Y, com essa direção em Y, e a variação da posição em C, com essa variação da posição em C, com essa direção em C. Tudo bem. Então, podemos também escrever o vetor I2 por ΔX, I2 menos Y1 por ΔY e C2 menos por ΔC. Tudo bem? Aqui um exemplo também de como calcular o vetor de posição. Eu falando do deslocamento, que é a variação da posição de um corpo em um instante de tempo, tá? Que a gente marcou. Então, exemplo de vetor de posição bidimensional. Vamos falar sobre bidimensional, que para um pouquinho podemos assim, nada de uma pessoa que caminha por uma praça, uma pessoa caminhando por uma praça, está em metros. E esse sentado em 70, andada por esses valores aqui. Já a gente conhece esses dados, hein? Lembra que a gente resolveu problemas na parte de cinemática unidimensional. Por exemplo,
uma pessoa está caminhando em uma praça, lembra de uma praça, ela tem um espaço plano, desculpe essa palavra, espaço plano. Eu falaria melhor mas a gente muitas vezes erra falando de espaço como para um lugar plano, mas tudo bem, a gente tem aquela superfície plana, e essa superfície plana tem duas dimensões, tem as dimensões dadas pelas coordenadas x e y, e tudo pode ser a partir de um ponto de origem, que pode ser a entrada da praça, onde você traça aí um sistema de eixo de coordenadas cartesiana, pronto. Então, aqui você vai encontrar que essa equação x igual a menos 0,331 t ao quadrado mais 7,2 t mais 28 representa a posição de uma partícula com relação ao eixo x. E y igual a 0,22 t ao quadrado menos 9,1 t mais 30 representa a sua posição com relação a esse outro eixo perpendicular a x. Tudo bem. Em um tempo t inicial, qual é o vetor posição da pessoa na anotação do vetor unitário e na anotação do módulo ângulo? Olha que fácil. É simplesmente, como você já está acostumado, em um instante t, é substituir esse tzinho que está em cima pelo valor que se está oferecendo no problema e determinar o valor da coordenada, em esse caso, x, e, ao mesmo tempo, determinar o vetor posição. Como se determina o vetor posição? O vetor posição se determina aí, nesse caso, pela pendente. Se você observa e você tem um poder de habitação, quando você calcula o valor de x na horizontal e o valor de y, isso aqui no quadro, você vai ter aí um triângulo retângulo, com um cateto adjacente e com um cateto oposto a um ângulo. E vai ter uma pendente que se corresponde com a hipotenusa. Então, como determinar o vetor aí de posição? O vetor de posição se determina precisamente a partir do teorema de Pitágoras. Por exemplo, aí o teorema de Pitágoras, ele vai, primeiro a gente vai calcular aqui os valores de, por exemplo, x deu 66 metros, substituindo aqui o valor de 15, e aqui vamos obter em y menos 57, ou seja, que está por debaixo, e a gente vai ter aqui o vetor de posição. O vetor de posição estaria x menos y, ou desculpe, x mais y, tudo bem? E para obter um módulo desse valor, a gente utiliza aqui o teorema de Pitágoras, entendeu? Então, a gente tem aqui o vetor de posição representado pelas duas componentes, x e y, que seria 66 metros, e mais menos 57 metros, j, mais por menos, por isso fica aqui. E esse valor aqui, esse aqui é a representação gráfica do vetor de posição. O valor modular se determina a partir do teorema de Pitágoras. R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tirando o quadrado do rzinho aqui, aplicamos uma raiz quadrada e fica aqui já elevando esse número quadrado, 66 metros quadrados, mais menos 57 metros quadrados, dá que o vetor de posição tem um valor de 87 metros. Então, alguma dúvida aí com relação a esse problema? Então, a gente já tem um cálculo muito claro sobre como determinar a posição vetorial e a posição modular e o valor modular da posição de uma pessoa em uma praça. Quando em 15 minutos a pessoa se colocou em uma determinada posição, e que aparece aí registrado. Qual é o ângulo com relação ao ponto inicial do sistema de referência? Para isso, a gente vai utilizar aqui que a pendente ela pode ser calculada através da equação trigonométrica, ou seja, o ângulo vai ser igual a cotangente do cateto oposto, desculpe, do cateto oposto dividido entre o cateto adjacente. E isso vai ser igual a essa divisão que está aqui, essa fração,
e o valor procurado em uma tabela, já o resultado vai ser menos 41 graus. Então, isso a gente vai treinar daqui a pouco em exercício, mas aqui agora a gente tem um ângulo de menos 41 graus. Ou seja, que se você analisa o que significa 41 graus, que ele se encontra em esse quadrante aqui, embaixo do eixo da X. Tudo bem? Então, a pessoa caminhou e se deslocou em essa posição, a gente calcula essa posição. Bom, essa aula está aí postada aí, a gente vai treinar com essas sentagens. Bom, vamos para frente. Vamos desenhar um gráfico? O gráfico é muito simples. Olha aqui. A gente tem aqui, por exemplo, as coordenadas anteriores. Já não vamos falar de uma pessoa, vamos falar de um coelho. Em um tempo t igual a 0. A gente vai encontrar, por exemplo, o sistema de coordenadas cartesiana aqui. A gente vai ter aqui a posição X, mais ou menos aqui. Vamos ver se dá para voltar atrás. Era 66 metros e menos 57 metros Y. Pronto. Aqui vai ter menos 57 metros aqui e 66 em X. Pronto. Esse aqui que eu represento com essa linha vetorial, com esse vetor, é o vetor de posição, nesse caso do coelho. Agora, essa é a posição inicial, mas em um tempo de 25 segundos, a posição dele vai mudar. Trajetória do coelho com várias posições indicadas. Você pode ir calculando suas diferentes posições para um tempo t igual a 0, para um tempo de 5 segundos, para um tempo de 15 segundos, que é esse que a gente estudou aqui. Olha aqui, 15 segundos. Segundo as equações que a gente ofereceu no problema anterior, para 20 segundos. E essa posição é como se determina a partir do vetor de posição. Aqui era primeiro um vetor de posição aqui, outro vetor de posição aqui em 5 segundos, segundo aquelas equações. Esse que a gente já calculou, esse aqui de 15 se corresponde com esse, olha aqui. Logo para 20 seria esse vetor de posição. Logo para 25, esse vetor de posição. Você traça juntando esses pontos e você vai ter a trajetória do coelho em aquela praça, com aquelas equações que a gente ofereceu no início. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem, gente? Professor? Sim, pode falar. Ronaldo. Correto. Boa noite. IJ serve unicamente para indicar a posição do corpo, do ponto sendo X e Y? É apenas para isso? Isso. Por exemplo, para X, você vai ter o vetor unitário I. Para Y, você vai ter o vetor unitário J. Tudo bem? É como a gente falou aqui de trás. Vou para trás rapidinho. Tá? Certo. Aqui, por exemplo, a gente tem essas equações. Essas equações, elas representam que coisa? Elas representam a posição do vetor de posição, representam o vetor de posição, a posição do corpo, a partir de um vetor de posição. Está entendendo? Então, a gente determina as coordenadas, as projeções em cada coordenada, em X e em Y. E coloca o vetor unitário, que representa aquela é X e essa aqui é Y. J com J. Pronto. Então, como resposta escalar, eu não preciso, então, indicar o I e J, né? Como o senhor colocou aí. Muito bem. Quando já você determina o valor modular, já você está trabalhando de forma escalar. Então, você utiliza esse elemento matemático aqui, que é o teorema de Pitágoras, e o cálculo da pendente. Por exemplo, eu vou para frente aqui, você vai lembrar rapidinho. Se você observa, você tem aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo tem aqui uma hipotenusa, que coincide com a pendente. Então, essa pendente que a gente tem aqui, ela pode ser calculada. Como se calcula? Precisamente pelo teorema de Pitágoras. Você vai ter aqui o valor x ao quadrado, mas o valor y ao quadrado já não precisa colocar os vetores unitários, porque está trabalhando escalarmente.
e determina a raiz quadrada desses valores ao quadrado e vai obter o valor da pendência, o valor dessa hipotenusa e o valor modular desse vetor de posição. Olha quantas coisas. Então, aqui, precisa conhecer o ângulo. Lembra que com a cotangente, em esse caso seria o cateto oposto entre o cateto adjacente. Essa diferença vai dar que coisa? Arcotangente, e o ângulo é igual a essa arcotangente, e dá 41 graus. Isso só procurar em uma tabelinha, procurar no calculador. A gente não vai procurar isso porque é fácil de fazer. Entendeu? Está claro, Ronald? Ok, obrigado, professor. Entendi. Vamos para frente, então. Obrigado. Então, aqui agora, vamos à velocidade média. A gente já falou de deslocamento. Agora vamos falar de velocidade média e velocidade instantânea. Da mesma forma que a gente falou para o movimento em uma dimensão, agora vamos falar para o movimento em 2 e 3 dimensões. Todo mundo conhece o conceito de velocidade média. Velocidade média é variação, é o deslocamento dividido entre o tempo. Tudo bem. E a velocidade instantânea era o limite dessa velocidade média quando o tempo tende a zero. Tudo bem. Aqui está deslocamento entre intervalo do tempo. E quando a gente queria calcular o limite, bom, aqui é fácil. Então, aqui agora você vai calcular a velocidade média, você vai ter o deslocamento em cada uma das projeções, ou seja, componente X, componente Y, componente C, a partir de seus vetores unitários, e você vai determinar aqui que custa a velocidade média para cada um. É como calcular a velocidade média em cada eixo e somar. Pronto, essa é a velocidade média da partícula. Então, quando você se desloca em um campo de futebol, você tem uma velocidade média, que não é simplesmente em uma dimensão. Você se desloca, por exemplo, correndo de forma oblíqua, de uma forma procurando o outro extremo do campo, e você tem aí uma velocidade média vetorial. Ela significa sua velocidade em função do tempo, em função das coordenadas. Bem? Agora, um exemplo para melhorar a nossa explicação. Uma partícula, ela sofre um deslocamento que está dado por essa equação. 12 metros I mais 3,0 metro K em 2,0 segundos. Qual a velocidade média durante o movimento? Se você observa aqui está faltando um elemento, mas esse elemento não está faltando porque ele falta para oferecer um dado. Que coisa está faltando aqui? Está faltando a direção J. Essa direção J, IJK, essa direção J, precisamente, quando não o valor é zero. Então, esse movimento dessa partícula acontece nas duas direções, I e K. E na direção J é zero. Então, isso aqui é no plano. Um exemplo de movimento no plano em duas direções, que uma é I e a outra é K. Então, qual é a velocidade média para esse tempo de 2 segundos? É simples. Aqui você vai ter aqui velocidade média é igual ao vetor de deslocamento dividido entre o tempo, segundo o espaço, segundo o plano em que a gente está trabalhando. Aqui temos, por exemplo, 12 metros I mais 0 metro J, não tem que colocar, mais 3,0 metro K. Dividido entre 2, dá que a velocidade média é igual a 6, metro por segundo I mais 0 metro por segundo J mais 1,5 metro por segundo K. Entendem como eu estou lendo o zero que não aparece? Mas você sabe, todo número que é somado ao zero dá o mesmo número, mas mesmo assim você tem que saber que aqui está faltando uma direção que precisamente por ser o valor zero em essa direção não se coloca. Então, nesse caso, a velocidade média é uma grandeza vetorial, tem uma componente de 6
metros por segundo em relação ao eixo X e uma componente de 1,5 metros por segundo em relação ao eixo C. Quando falamos de velocidade de uma partícula, em geral, estamos falando a sua velocidade instantânea. Quando falamos de velocidade de uma partícula, nós temos que falar de sua velocidade instantânea. Então, a sua velocidade instantânea, como todo mundo conhece, não é outra coisa que a derivada do vetor deslocamento, nesse caso, do vetor posição, com relação ao tempo. Vamos lá. Então, um exemplo gráfico. Essa figura mostra, essa que está aqui, uma partícula que se movimenta no plano XY. Quando a partícula se desloca para a direita, ao longo da curva, essa curva que está aqui, quando ela se desloca para a direita, o vetor de posição gira para a direita, ou seja, no sentido horário. Olha como o vetor de posição R1, ele aparece aqui um vetor de posição R2 e o vetor de posição DR girou para a direita no sentido horário. Esse aqui é o deslocamento. Durante o intervalo de tempo, o vetor de posição muda de R1 para R2 e o deslocamento da partícula é ΔR. É a mesma coisa que falar que ΔR é igual a R2 menos R1. Então, vamos aqui. A direção da velocidade instantânea da partícula é sempre tangente à trajetória da partícula na posição da partícula. Vamos ver se a gente entendeu isso aqui. Vamos devagar. A direção da velocidade instantânea de uma partícula é sempre tangente à trajetória da partícula na posição da partícula. Vamos observar aqui de novo. Se você observa aqui que essa trajetória aqui tem essa forma, a velocidade ela é tangente em cada momento a essa trajetória. Aqui a gente está calculando o vetor de posição, mas agora para falar de velocidade, a gente vai ter aqui sempre uma tangente. Pronto. O resultado mesmo em 3 dimensões. A velocidade é sempre tangente à trajetória da partícula. E sempre usamos os vetores unitários. Por exemplo, velocidade vai ser igual à derivada do vetor de posição com relação ao tempo. E o vetor de posição, ele se calcula em função, ou melhor falando, essa velocidade se deriva cada projeção em cada eixo. E depois se suma. E o resultado seria aqui que a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade x, mais a velocidade em y, j, mais a velocidade em k, c. Pronto. Essa é uma estrutura matemática para determinar a velocidade. E você pode calcular a velocidade derivando a posição da partícula em cada eixo, cada projeção. Então, o vetor velocidade é sempre tangente. Foi o que a gente falou aqui. Aqui você tem a partícula, aqui tem sua trajetória, e aqui você vai ter que essa tangência aqui é o vetor de posição. E ele é dada precisamente pelas duas projeções. Essas duas projeções dão como resultado as componentes x e y do vetor velocidade. Aqui você tem uma projeção desse vetor velocidade. Essa projeção dá como resultado a componente y, e essa projeção aqui na horizontal, ou em x, dá como resultado a componente da velocidade em x. Então, aceleração média e aceleração instantânea. Olha, da mesma forma que a gente falou de velocidade, a gente agora vai falar de aceleração. Vocês sabem, a aceleração média é a variação da velocidade dividida entre o tempo. A variação da velocidade em função do tempo. E aqui a gente vai fazer igual. A aceleração média vai ser igual à velocidade final menos velocidade inicial dividida entre o tempo. Ou seja, a variação da velocidade. Como colocar isso agora em função vetorial? É sim, quando trazemos um tempo que tende a zero, estamos falando de velocidade de aceleração instantânea. A gente conhece que a aceleração vai ser igual à derivada da velocidade em função do tempo, ou seja, a variação da velocidade em função do tempo, o limite da variação da velocidade em função do tempo, quando o tempo tende a zero.
E isso coincide com a derivada, como a gente falou nas aulas anteriores. Estou indo um pouquinho rápido, mas eu quero chegar num lugar aí. Equação da aceleração. Bom, a aceleração vai ser igual à derivada, né, das componentes da velocidade em cada eixo. Olha aqui, né, a soma das componentes, da derivada das componentes em cada eixo, dá esse resultado. E podemos escrever essa equação dessa forma aqui, que a aceleração, né, instantânea vai ser igual à aceleração da componente em x, mais a aceleração da componente em y, mais a aceleração da componente em c. Aqui não tem que colocar vetor, porque o vetor unitário, acompanhando esse valor aqui da componente, dá um vetor. Então, eu vou parar aqui para que você possa refletir uma coisa interessante. Todo número multiplicado por um vetor, ou todo número escalar multiplicado por um vetor, dá um vetor. Então, a minha pergunta seria, será que isso aqui é um vetor? É um vetor. As componentes, elas são vetoriais, precisamente pelo fato de estar acompanhado do vetor unitário. Sem o vetor unitário, ela não é um vetor. Entende? Isso é uma discussão muito grande entre os físicos, que eles falam que as componentes vetoriais não são vetores. Em esse caso, são vetores quando ela é acompanhada do vetor unitário. Quem dá o atributo vetorial é esse vetorzinho unitário IJK. Bem? Tem que gravar isso. Isso pode ser uma pergunta de prova. Então, a aceleração de uma partícula. A aceleração de uma partícula, ela, em uma trajetória, imagine aqui um plano X, Y, essa partícula em uma trajetória. Da forma que a gente falou anteriormente para a velocidade, a velocidade era tangencial a essa trajetória. Era aqui, lembra? Agora, para o caso da aceleração, a aceleração ela vai dirigida para o centro da trajetória. Toda a curva, ela representa em um ponto o extremo de uma circunferência. Olha aí que coisa mais interessante. Hein? E a partir desse vetor de aceleração, aparecem essas duas projeções, e com essas projeções aparecem as componentes, a x e a y. Pronto. E esse é o resultado que a gente vai continuar trabalhando daqui a pouco. Bom, alguma dúvida até aqui? Será que não caiu a internet? Está tudo pronto? Graças a Deus está tudo tranquilo. Está acompanhando a aula, gente? Sim, professor. Tá. Muito bem. Agora vamos entrar. Sim. Eu estou indo um pouquinho rápido, porque agora é que vai... Sim, professor. Sim. Caleb, tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Tá. Vamos falar agora sobre o movimento. Sim. Vamos falar sobre o movimento balístico. Olha, você tem que entender, movimento balístico, movimento oblíquo, movimento de projétil, é a mesma coisa. Bem? Então, vamos continuar com nossa apresentação aí e vamos a falar sobre o movimento balístico. Um projétil é lançado com uma velocidade inicial. E essa velocidade inicial pode ser escrita dessa forma aí. Lembre o que eu falei. Se você tem um corpo em movimento, um campo gravitacional, a gente vai estudar não o espaço gravitacional, a gente vai estudar o plano gravitacional. O que significa? Imagine o projeto ele sendo desenhado na tela do seu computador. O computador de vocês, ou o tablet, ou o celular, ele tem uma superfície plana. E essa superfície plana ela está estruturada em duas dimensões. Por isso, a gente vai utilizar para o movimento oblíquo, e é verdade que acontece assim, um movimento em duas dimensões. Você vai jogar uma pedra, e quando você joga uma pedra, a trajetória da pedra vai ser parabólica. E essa parábola, ela é descrita em duas dimensões. Ela é descrita em X e em Y. A pedra se desloca horizontalmente e a pedra se desloca verticalmente.
horizontalmente, essa pedra tem uma projeção. O vetor velocidade dessa pedra tem uma projeção, que dá a componente da velocidade em x, como está aparecendo aqui, nesse quadrinho. E na projeção em y, a pedra tem uma componente, que também é vetorial. Vocês sabem o que eu estou falando? Então, a gente vai imaginar, eu não tenho aqui um gráfico ainda, porque depois a gente vai utilizar esse gráfico, eu tenho que imaginar o sistema de eixo de coordenadas cartesiana e o lançamento do projeto. Vamos imaginar um canhão, por exemplo, que está lançando uma bola de canhão, e essa bola ela vai descrever um movimento parabólico. Quando o projeto ele vai sair com duas componentes no plano. Essa velocidade, esse vetor velocidade, pode ser descomposto em duas componentes, velocidade inicial em x e velocidade inicial em y. Pronto. Essas componentes, elas podem ser calculadas se conhecemos o ângulo de lançamento. É muito fácil, quando você lança um projeto, determinar o ângulo. Por quê? É simplesmente analisar o grau desse ângulo com relação à Terra. Se ele é, por exemplo, 90 graus, ele está completamente dirigido para cima. Se ele é mais ou menos formando um ângulo de 45 graus com relação à Terra, ele vai se deslocar em forma parabólica. Bem, então, a forma simples para calcular essa componente é a partir dessa projeção. A componente vezes 0x é igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, e a componente vertical y vai ser igual a vezes o seno do ângulo. Isso de onde sai? Da própria equação trigonométrica. Lembre que você tem um triângulo retângulo, eu vou explicar isso daqui a pouco quando apareça uma figura aqui. Aqui você vai ter um triângulo retângulo, e eu vou explicar mais para frente. Vamos lá. Tem que gravar como calcular essas componentes, porque vai ser muito importante para chegar ao nosso sistema de equações do movimento balístico. Então, durante o movimento bidimensional, o vetor posição R e a velocidade do projeto, eles mudam continuamente. Mas o vetor aceleração é constante e está sempre dirigido verticalmente para baixo. O projeto não possui aceleração horizontal. Vamos interpretar isso, depois você vai dar uma leitura mais comentada dessa slide, também aparece no livro. O que está querendo falar aí é que durante o movimento balístico, existem dois movimentos que acontecem na horizontal, onde não existe aceleração no corpo, e o movimento na vertical, onde existe aceleração, que ela muda em função do movimento do corpo. Da mesma forma que muda também o vetor posição. Então, você lança um projeto, ele se desloca na horizontal, ele se desloca na vertical. Na horizontal, o movimento é uniforme. Na vertical, o movimento é variado. Enquanto ele está subindo, o movimento é retardado. Quando ele chega à sua altura máxima, que ele vira, ou seja, ele muda de posição, porque começa a descida, ele então tem um movimento acelerado. Você sabe. Então, vamos para frente aqui. Aqui é uma equação e eu quero chegar no gráfico. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de um movimento de queda. Esse aqui é um corpo que ele cai, ele é arremessado por aqui horizontalmente, ele bate aqui no chão, é uma bola, pode ser uma bola de borracha, ele bate, ele volta, e bate, volta, e ele faz esse movimento. Então, aqui é para demonstrar que, independentemente do movimento vertical, também existe um movimento horizontal. Entre os impactos, a trajetória da bola é balística. Aí a gente está vendo como a bola está caindo na vertical e também ela está se deslocando na horizontal. Esse é um exemplo de movimento balístico. Mas no caso que a gente está querendo estudar agora como movimento, lançamento de projetos. Então, vamos aqui. Aqui está um pouquinho complexo,
porque eu peguei essa figura do livro. Estou recomendando você também agora para o livro. Tem que abrir o livro e tem que tratar de entender essa figura. Eu vou fazer um esforço com minha fala e vou tratar de explicar como eu entendo essa figura. Essa figura é chave. Esse sistema de imagem que você tem aí, que estão um pouquinho apertadas, mas a gente até poderia dar uma animação, mas eu não tive tempo. Mas eu vou explicar rápido aí como a gente pode interpretar essa figura no livro. Por exemplo, você aqui tem os 3 movimentos representados. Este aqui é o movimento de um projeto. Aqui o sistema de eixo de coordenadas cartesianas, que representam as direções X e Y. E aqui você vai ter aqui esse sistema, esse desenho aqui, você vai desmembrar ele em um movimento vertical. Esse aqui, olha como se representa aqui com essa seta. Um movimento horizontal, que se representa aqui com essa seta, com essa reta numérica. E você vai ter aqui já a junção dos 2 movimentos. Bem? Então, olha o que acontece. Quando você arremessa, quando você lança o projeto, vamos falar melhor, lançar o projeto. Você faz o lançamento do projeto, ele vai começar a subir e ele vai começar ao mesmo tempo a se deslocar na horizontal. Olha aqui, é um movimento simultâneo. E esse movimento simultâneo que acontece em 2 direções, tem um vetor de posição e tem um vetor de velocidade vetorial. Ele pode ser calculado a partir de suas componentes. E a trajetória que descreve um projeto, todo mundo sabe que é uma trajetória parabólica. Tudo bem? Quando o projeto ele está no caminho, já ele é arremessado, já não tem velocidade inicial. Ele vai ter outra velocidade. E essa velocidade, como a gente falou, ele é tangencial à trajetória. Olha aqui. Essa velocidade ela mudou em função das coordenadas. Por quê? Porque agora o projeto ele vai ter aqui uma velocidade com uma componente horizontal, olha aqui, e uma componente vertical. Olha como a gente continua estudando. E aqui se representam as 2 componentes. Quando ele chega à sua altura máxima, todo mundo sabe que tudo que sube tem que descer. Quando ele chega à sua altura máxima, a velocidade ela é 0. E sua aceleração ela é máxima. Por quê? Porque ele está caindo com a ação da gravidade. Gente, em um movimento acelerado, a aceleração é constante. E sabem qual é a aceleração que está funcionando aqui, que está operando aqui? É a aceleração da gravidade. Então, desde que o projeto ele sai, está atuando a gravidade, a aceleração da gravidade. Então, desde que ele sai, já ele está caindo. Desde que ele sai, já tem alguma coisa obrigando ele a cair. E vai obrigar ele a cair de forma que em um momento X dessa trajetória, com aceleração constante, sua velocidade chega a ser igual a 0. Mas que velocidade é essa igual a 0? A velocidade na componente Y. Mas sua componente, ou a sua velocidade na componente X é constante. Por quê? Porque o movimento na horizontal é uniforme. Se você observa, essa componente vertical, essa componente horizontal, ela é constante, ela não muda. Por quê? Porque a característica do movimento é uniforme, porque a velocidade é constante. Mas a aceleração é igual a 0. Aí ele muda depois de velocidade, o signo da velocidade. Olha como inicialmente ele estava subindo aqui na componente vertical, agora aqui ele está descendo, mudou o sinal, o signo, e a velocidade continua, e aqui esse é a resultante, que é o vetor velocidade, até que ele cai aqui em terra com um valor de velocidade x, esse aqui que é constante igual, e aqui a velocidade voltou a aumentar. E você tem aqui o valor da velocidade de queda vetorial e pode calcular aqui o valor modular dele. Então, esse é o movimento do projeto. Por que é importante essa lâmina, esse gráfico? Ou melhor, essa imagem? É importante porque assim você estuda a simultaneidade dos movimentos durante o movimento oblíquo. Como é um fato que acontece ao mesmo tempo. O corpo pode ser estudado, pode não, tem que ser estudado na vertical e na horizontal.
E um exemplo claro, gente, aí onde a física aproveita e oferece seu maior conhecimento para nós, né? Como a gente vai utilizar a simultaneidade de um movimento uniforme em uma direção e de um movimento acelerado em outra, né? Ou de um movimento variado em outra, que é a direção vertical. Então, eu vou um pouquinho mais para frente agora e vou estudar que o movimento balístico de um projétil lançado da origem de um sistema de coordenada com velocidade inicial, versus zero e ângulo θ, é uma combinação de movimento vertical com aceleração constante e movimento horizontal com velocidade constante. Ninguém pode esquecer. Pergunta de prova, porque eu estou pensando que essas perguntas que a gente está, essas definições que a gente está colocando aqui, é muito fácil perguntar e em uma múltipla escolha você dá sua resposta verdadeira ou falsa, entendeu? Então, eu estou tratando de fugir desses problemas de fórmula, de grandes aplicações matemáticas, e a gente pode colocar na prova algumas perguntas de múltipla escolha com relação a esses conceitos. Gente, porque conhecendo esses conceitos, você pode dar uma solução matemática em um momento X a um problema pendente, tá bem? Então, tem que estudar e tem que interpretar o que a gente está falando aqui. Essa propriedade permite decompor um problema que envolve um movimento bidimensional, né, em dois problemas unidimensionais independentes e mais fáceis de serem resolvidos. É o que eu falei. Se você tem dois movimentos simultâneos, você não se mata fazendo um trabalho direto com os dois movimentos. Você pode descompor esse movimento simultâneo, um de cada vez. Você faz uma análise do que se corresponde para o movimento horizontal, depois uma análise para o movimento vertical. Esse que está aqui, que está aparecendo na figura, é um movimento que se conhece como lançamento horizontal. Esse é o que utiliza muito o avião que vai fazer um bombardeio em uma guerra, ou o avião correio. Ele precisa lançar um pacote e o piloto ele tem que saber como, em que momento soltar o pacote para que ele, segundo a velocidade do avião, ele atinja a posição que ele quer e não perder o pacote, entendeu? Então, esse é um movimento horizontal. Esse movimento horizontal também representa que quando um corpo é arremessado horizontalmente, olha aqui, ele é arremessado horizontalmente na beira de uma mesa e ele está caindo, mas ao mesmo tempo você está deslocando. Então, o movimento real é esse aqui, mas essas figuras vermelhas representam que ele também está caindo. Então, ele pode ser estudado na horizontal e na vertical. O resultado vai ser essas bolas amarelas. Então, aqui você tem, por exemplo, uma figura, como eu falei, essas duas figuras, essas bolas, elas têm um movimento vertical, né, e percorrem a mesma distância, né, elas caem na vertical e elas também se deslocam na horizontal. Aqui tem um exemplo também de uma pessoa, um saltador, quando ele vai pular para vencer esse obstáculo, ele tem dois tipos de movimento. Ele tem que se preocupar por ascender e ele também tem que se preocupar por se locomover na horizontal, para poder vencer o obstáculo. Então, o movimento horizontal do projeto, como não existe aceleração na direção horizontal, a componente horizontal Px da velocidade do projeto permanece inalterada e igual ao valor inicial dessa velocidade inicial durante toda essa trajetória. É o que a gente coloca aqui agora. Em qualquer instante, o deslocamento horizontal do projeto em relação à posição inicial, x menos x sub zero, é com aceleração igual a zero, e podemos escrever isso na forma horária. Né? Lembrem que essa aqui é a equação horária do movimento uniforme. Então, a velocidade inicial em x, a gente calculou pela função trigonométrica, em aquele triângulo que se formava inicialmente, e a gente simplesmente, como está falando aqui, que a velocidade inicial sempre vai ser constante em toda a trajetória, eu posso calcular aqui o deslocamento horizontal
que também se conhece como alcance do projeto, a partir desse valor da velocidade. Eu vou substituir esse valor aqui, e esse valor é velocidade inicial vezes cosseno do ângulo, e a equação fica que o deslocamento, melhor falado, alcance do projeto, é igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo vezes o tempo de voo. Que custa o tempo de voo? É o tempo em que o projétil fica no ar até cair à terra, ou até cair em uma superfície paralela onde ele foi arremessado. Então, esse é o alcance do projétil. É nossa primeira equação para o estudo do movimento oblíquo. E essa primeira equação, ela sai a partir de que coisa? A partir do movimento uniforme. Tudo bem? A outra equação que a gente vai estudar aqui, ou as outras equações, são as equações, por exemplo, de altura, a equação de tempo de voo, e pode ser calculado tudo a partir do estudo do movimento vertical. Como a gente falou, quando o projetil está sendo estudado na vertical, a aceleração que atua sobre o projeto é constante. E essa aceleração é a aceleração da gravidade. Então, nós podemos usar esse valor aqui da gravidade. E então, o eixo X agora vai ser substituído pelo eixo Y. Tudo bem? Então, quando o projeto está subindo, olha como fica o deslocamento do projeto. O deslocamento do projeto agora seria, que coisa? A altura que atinge o projeto, que seria igual a y sub 0, y menos y sub 0, velocidade inicial do projeto, vezes o tempo, menos 1 médio gravidade, tempo coral. Por que negativo aqui? Ah, porque a gravidade, como ela, o projeto está subindo, a gravidade, ela atua em sentido contrário a esse eixo. Nós estamos localizando positivo para cima, a gravidade está atuando para baixo, ela aparece como negativo. Bem? E essa equação fica muito fácil. A gente aqui vai colocar no lugar de velocidade inicial em y, aquela equação que a gente calculou em aquela componente, a partir da projeção. Lembra? Velocidade inicial, seno do ângulo, vezes o tempo, menos todo igual e pronto. Então, a gente aqui já tem essa primeira equação, é conhecida como equação cinemática para o cálculo da altura que atinge um projétil em um tempo conhecido. Tudo bem? Continuamos. Agora, você vai querer calcular a velocidade do projétil em um momento, em um tempo X? É simples também. Você vai utilizar a equação cinemática. Lembra que era aquela equação horária que relacionava velocidade e tempo? E vai substituir aqui, no lugar da velocidade inicial, volta a colocar aqui velocidade inicial vezes o seno do ângulo, menos aceleração vezes o tempo, que é a aceleração é gravidade. E pronto. Ah, tem outra equação que pode utilizar, é a equação de Torricelli, equação quadrática. Da mesma forma, lembra a equação cinemática, vai colocar aqui velocidade inicial, e pronto, no lugar de gravidade, no lugar de aceleração gravidade, e no lugar aqui de x menos x sub 0, bota y menos y sub 0. E aqui tem 3 equações cinemáticas para o movimento balístico. Altura, velocidade. Bem? A equação da trajetória. Ah, vamos lá. Porque o projétil ele tem uma trajetória parabólica. Isso aqui é para treinar. Muito interessante. Ela tem uma trajetória parabólica precisamente porque se juntam 2 equações. Uma equação no movimento, como se chama? Retilíneo, uniforme, que acontece na horizontal, e a equação do movimento acelerado. Se você trabalha uma equação em outra, logo, explicitando T na equação 421, ou seja, você vai calcular e substituindo o resultado na equação 422, vamos obter um resultado a partir de uma manipulação algébrica. E vai ser essa equação que está aqui. Eu não vou fazer, não tenho pincel agora para fazer, mas você pode fazer com lápis. Olha aqui. Podemos obter a equação do caminho percorrido pelo projétil, ou seja, sua trajetória,
eliminando o tempo nas equações. Essa equação que está aqui e essa equação que está aqui. Como eliminar o tempo? Vamos substituir o tempo, vamos calcular aqui o tempo e vamos substituir aqui onde está o tempo, essa equação aqui. Pronto. Depois que se substitui o tempo, então vamos a determinar o valor da posição final. E você vai chegar aqui a essa equação matemática que representa a equação de uma parábola. Entendeu? E pronto, aqui estamos dando uma explicação matemática interdisciplinar ao conceito de o estudo da trajetória parabólica de um projeto. Bem, a partir das equações cinemáticas, trabalhando uma com outra, você vai eliminar o tempo, integrando uma equação na outra, explicitando o tempo na equação 421 e substituindo no resultado da equação 422, bem, você chega a esse resultado aqui. Então, como gravidade, ângulo e velocidade são constantes, a equação é da forma essa que está aqui. Que todo mundo vai lembrar de cálculo matemático, a equação de uma parábola, em que A e B são constantes, e pronto. Isso não vai para a prova, mas é um conhecimento que todo físico tem que saber. Todo físico tem que saber. Então, alcance horizontal. Esse é outro elemento muito importante. Por quê? Porque o projétil, ele precisamente é uma das coisas que a gente mais procura. Você vai fazer um arremesso oblíquo de uma bola, de uma pedra, e o elemento que mais você procura é saber qual é o alcance que você vai atingir. Então, esse alcance, ele depende precisamente da velocidade inicial, do ângulo de lançamento, e também depende como se chama, do tempo de voo, porque depende de que tempo ele vai estar no ar. Então, por exemplo, partindo da equação que você conhece já para o alcance, você tem essa equação. Essa equação já é a equação do alcance. Só que, se você utiliza essa equação e você tem em conta que a variação da posição em x é igual a zero, segundo essa equação, você vai chegar aqui a uma relação. Essa relação aqui. Que o alcance, integrando uma equação em outra, isso eu vou deixar aí para você fazer aí com calma. Você vai chegar aqui a encontrar essa integridade trigonométrica, que é 2 vezes seno do ângulo, vezes o cosseno do ângulo, é igual ao seno do ângulo duplo. Você vai substituir aqui, você vai obter essa equação cinemática. Ela representa o alcance do projeto, conhecendo que coisa? A sua velocidade inicial e o ângulo de lançamento. Essa equação do alcance, ela é igualzinha a essa que está aqui. Desculpem, não é igualzinha. Ela representa o cálculo do alcance igual que essa aqui. Só que aqui tem em conta o tempo. E aqui não tem o tempo. Aqui tem a velocidade e o ângulo. Aqui tem velocidade, ângulo e tempo. E aqui é só velocidade e o ângulo. Porque a gravidade é constante. Esse valor médio que a gente trabalha aqui como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui para refletir. Infelizmente, a gente não tem agora como fazer tudo isso, mas você vai estudar a partir desses slides, gente. Pode estudar também a partir do livro. Então, um exemplo de um projeto lançado de um avião. Vamos terminar aqui. Imaginem aqui um avião, aquele avião correio, que eu falei, ele está lançando um pacote, e para lançar um pacote, o piloto tem que saber a velocidade do avião, porque em função dessa velocidade, essa velocidade na direção horizontal, ela vai ser constante, e na direção vertical, ela vai ir aumentando em função da trajetória. Lembrem que a velocidade vetorial vai ser perpendicular aqui, a essa trajetória. E ele tem que chegar aqui com uma velocidade, e também você pode calcular o alcance. Tudo bem. Eu vou deixar esse problema como trabalho independente. Vamos terminar aqui. Esse problema ele pode ser resolvido porque tem duas letras. Qual deve ser o ângulo da linha divisada do piloto
para a vítima no instante em que o piloto deixa cair a balsa. Esse é um problema de uma balsa que está aqui no Rio, o cara está afogando e o avião de salvamento lança uma balsa para salvar essa pessoa. Então, qual é o ângulo que tem que ter aqui o piloto de visada para deixar cair essa balsa, sabendo a velocidade? A velocidade é 198 km por hora. Ele sabe que está voando a uma altura H. Então, é só utilizar aqui essa equação cinemática, pronto, a partir de calcular essa pendente. Ele está conhecendo aqui, tem que calcular esse lado, conhece a altura, e a partir daí, calcula que coisa? O ângulo. E qual é a velocidade na notação do vetor unitário e na notação módulo do ângulo? Bom, aqui está tudo para responder. Gente, então, esse problema a gente vai deixar aqui para começar nossa próxima aula fazendo uma análise desse e do outro. Tudo bem? Já na próxima aula, a gente vai ter uma aula de exercícios. Essa é a aula de exercício, eu vou colocar hoje, vou postar na Google Classroom, tudo bem? Para todo mundo dar uma olhada. Eu falei que para cada... Olha, tem uma moto aí que faz um barulho. Eu falei que em cada exercício vou colocar a resposta, tudo bem? Com essa resposta, se facilita muito para chegar ao resultado. Então, gente, alguma pergunta, alguma coisa que você precisa falar agora? A sua prova vai ser segunda-feira mesmo, professor? A próxima aula? Não entendi. Quem falou? Sua prova não ia ser segunda, ainda vai ser ou não? A prova? Bom, vamos falar na próxima aula sobre a prova, porque na realidade eu tenho que chegar a um acordo com vocês. A gente está atrasado em 2 horas. Caraca. Olha, está com o microfone aí, gente. Deixa eu explicar. A prova deveria ser o dia 28, hein? Mas não vai ser 28. Tudo indica que a gente vai ter que correr mais um dia. Por quê? Porque a gente ainda tem conteúdo para passar e temos que treinar com essa cinemática, tudo bem? Então não se preocupem. Vamos ter uma aula de exercício na próxima sexta e eu falo sexta-feira o que vamos fazer, mas com certeza a prova não vai poder ser segunda. Tranquilo? Ok, professor. Então, gente, alguma questão, alguma pergunta, vamos deixar por aqui e eu vou ver a presença de você se não tem nada que falar. Professor, só uma dúvida. Sim. Vou falar. Quando a gente quer saber, no caso da trajetória do ângulo, da tangente -1, tem como calcular sem ter que usar a calculadora científica? Ou só dá pela calculadora? Bom, olha, deixa eu te falar. Em caso de um problema, você precisa saber o ângulo certinho, né? Você não tem calculadora científica, pode deixar aí mais ou menos apresentado. Vai dar 0,0045, etc. Porque não tem calculadora científica, mas todo celular já tem calculadora científica. Não, eu tenho, só queria saber se tem como calcular, sem ter que usar a calculadora. Não tem como calcular, porque esses valores notáveis do arco tangente, ele só está em uma tabela. Que eu saiba, não tem como calcular. Quando eu estudava em ensino médio, eu lembro que eu tinha uma tabelinha onde apareciam todos os valores de arco tangente. E eu procurava o valor, na época eu não tinha calculador. Então eu procurava o valor na tabelinha e aí se correspondia com um ângulo. Era o método que a gente usava na época. Agora não. Agora eu tenho um celular com uma calculadora científica e é fácil. Vou colocar a tangente, né, o inverso da tangente e aparece para o valor que você bota, o ângulo que se corresponde. Tudo bem? Mas esse não é o problema. O problema é o método de solução. Que você entenda de onde sai
essa pendência, esse valor. Tudo bem? Obrigado. Então, a vocês. Gente, então, vamos retomar essa aula com calma no Google Classroom e daí a gente se vê sexta-feira, tá? Então, eu vou desligar a câmera aqui e vou começar a passar a presença de vocês, que é fundamental, tá? Então, por exemplo,